Amém. In our class yesterday, Na nossa classe de ontem, we continued to look at a number of Spirit Prophecy quotes that we've been addressing for the last few classes. nós ficamos vendo algumas notas sobre o espírito de profecia que vimos em algumas classes All anteriores, connected with the subject of being the counterpart. todos conectados com o assunto de ser a contraparte. So I'm hoping now we're quite comfortable Então eu espero que agora estejamos confortáveis when God created human beings, de que quando Deus criou os seres humanos, he had a twofold purpose. ele teve dois propósitos. The first purpose O primeiro propósito was for him to be complete. era ele estar completo. Now, it's all right, we've got visitors, that's why. So, Então, what it means for God to be complete o que significa Deus ser completo, estar completo? is beyond my understanding. É além do meu entendimento. I don't actually know how the Godhead, Eu não sei como Deus, we call them the Father, the Son, and the Holy Spirit, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, how between them there is not completeness. como entre eles não há essa sensação de completo. Por alguma razão, They need this counterpart, eles precisam dessa contraparte. this us, Isso, nós, completes them in some way. esses seres humanos criados, completamos eles de alguma forma. The other purpose for the creation of humanity O outro propósito pela criação da humanidade is what? é o quê? Of all. Que todo ser The criado, education of all the created beings. que é a educação de todo ser criado. All education, Toda a educação, even the one that seems the most useless, the most esoteric, the most abstract, mesmo aquela que pareça a mais inútil ou a mais abstrata, in some shape or form, all education helps us to understand God better. de alguma forma, toda a educação nos ajuda a entender Deus melhor. And I think we don't see education that way. E acho que normalmente a gente não vê a educação dessa forma. How do most people see education? Como a maioria das pessoas vê educação? Worse than that, Pior do que isso, they see it as an obstacle eles veem como um obstáculo for understanding God, para entender Deus, not as a stepping stone to getting to know Him. uma pedra de tropeço para tentar entender Ele. So we've seen that education Então nós vimos que educação of all these created beings de todos esses seres criados was going to be done not through some class, through some lesson, but through the creation of humanity. seria feita não através de classes, mas sim pela criação de toda a humanidade. And God's favorite, E o favorito de Deus? Quem? God's favorite, Lucifer, O favorito de Deus, Lúcifer, he was given the privilege ele foi dado o privilégio of being de ser educated. o mais educado.
God had a special plan for him, Deus tinha um plano especial para ele. and through him, E através dele, if I can say it this way, because he was the leader of the angels, se eu posso dizer dessa forma, ele era o líder dos anjos. all the angels would have also had, I guess it'd be second-hand education. Todos os anjos teriam como uma segunda mão de educação. Erziehung gehabt. So God had a plan, a well-developed plan to help his creation. Então Deus tinha desenvolvido um plano para ajudar a desenvolver a sua criação. We, Nós, Wir, after 6,000 years Nach- of sin, depois de 6.000 anos de pecados, we can figure out how compare and contrast work. nós podemos ver e descobrir como comparar e contrastar funciona. Vergleichen und Gegenüberstellen funktioniert. We can understand how parables operate. Podemos entender como parábolas operam. Mit Gleichnissen umgeht. In these 6,000 years, Nesses 6.000 anos, Jahren Lucifer Lúcifer war becomes Satan. der se transformou em Satanás. Doesn't become more intelligent. Ele não se transformou em mais inteligente. intelligent. Doesn't get better. Ele não se torna melhor. In many ways, he becomes worse. De várias formas, ele se tornou pior. Sogar schlimmer. Did you have the word prime when the person is in their prime? Vocês têm a palavra que a pessoa está no auge, no, Something like that. Ich sage, That's how you spell it. I don't know if it will be the same context. also was hast du gesagt? Wenn die Person in ihrem Höhepunkt zu seinem Also wenn die Person in seinen besten Tagen zu seinem Höhepunkt kommt. Remember, we said Lembra que nós falamos? God waited for a certain moment Deus esperou para um certo momento Moment gewartet, when everything was going to happen, onde als tudo alles iria passieren acontecer. würde. and that moment was all focused upon whom? E todo esse foco nesse momento estava em quem? Lucifer. Auf Lúcifer. He had reached his prime. Ele tinha alcançado o seu auge. This is the best that he had attained to. Das Esse era o melhor que ele podia alcançar. erreicht hat. So if we can figure out Então, parables and compare and contrast, se nós podemos descobrir parábolas e comparar e contrastar, Gegenüberstellen herausgefunden haben, he certainly could. ele com certeza conseguia também. I want to suggest, in the midst of all of this, Então eu quero sugerir, no meio de tudo isso, that Lucifer had no excuses. que Lúcifer não tinha nenhuma desculpa. He let his emotions Ele, take charge. ele deixou suas emoções tomarem controle. Gefühle Kontrolle über ihn übernehmen lassen. He allowed his feelings to control his judgment. Ele deixou seus sentimentos controlarem os seus julgamentos. Das Gericht über das Urteilsvermögen überhand nehmen. Which feelings? Quais sentimentos? São dois. Emotions are feelings. Which ones? Emoções são sentimentos. Quais? All of them are lower. Which ones? Alle Sim, todas elas são baixas, mas quais? Two emotions we discussed. Duas emoções que nós já discutimos. zwei Emotionen. Okay. Jealousy, Jealousy Ciúmes Eifersucht and e, pride. e orgulho. So they were the two that dominated him, Esses foram os dois que dominaram ele. beherrscht haben. and he had no excuse for that. Und E ele não hatte tinha eigentlich nenhuma keine desculpa para Entschuldigung isso. dafür. He could have stepped back, Ele poderia ter dado um passo para trás meditated on what was happening. e meditar sobre o que estava acontecendo. Jetzt genau passiert. How could the person that he loved, Como que a pessoa que ele amava, Geliebt hatte, who's that? quem é wer esse? war das? Jesus. Jesus. How could that person he loved, Como que aquela pessoa que ele amava, Die geliebt hatte, don't know for how long, maybe millennia, não sei por quanto tempo, talvez um milênio, Millennium, suddenly become horrible? de repente se tornou horrível? How could he not believe the person who had never lied Como ele não conseguiu acreditar numa pessoa que nunca havia mentido? gelogen hat. And not only that, Und E nicht não nur das, somente isso. when things started to go from bad to worse, Quando as coisas começaram a ficar de mal a pior, zum
Führerin zu werden. angels began to interact with Lucifer. Anjos começaram a conversar também com Lúcifer. Sich zu beschäftigen. And say what? E falar o quê? Was sagen sie? Oh, no, much more. Everyone knows what's going on. Todos eles sabiam o que estava acontecendo. Not compassion. Não compaixão, não. Just Wie this ungerecht. treatment with Lucifer is. No, not that. Não, não é isso. Nein, nicht das. They support him in his thinking. No, they don't. Não, eles não Sie tun ihn nicht concordaram com unterstützen ele, in não. seinen Gedanken. We haven't read the record. If you go back to read the record, Wenn man Tem que zurückgeht, voltar e ver os vídeos. story, die Geschichte Tem que voltar pra história. Remind him what They- God did. They remind him of the goodness of God and Jesus. Sie erinnern Eles ihn lembraram an sobre a die Güte bondade de und Deus e de Jesus. Großartigkeit von Christus, they, Jesus. they explain and plead with him that he has no basis for his criticism or accusation. Eles mostraram que não havia nenhuma base para essas críticas e acusações. Anschuldigungen zu haben oder so sauer zu sein. How could the God who had been so good for so long suddenly become evil? He had no evidence, no basis that this could be so. Como que um Deus tão bom de repente se tornou tão ruim e horrível sem nenhuma evidência de que algo tinha acontecido? Pleaded with him to trust God. Eles falaram para que ele confiasse em Deus. God, on his part, Gott, Deus, já do lado dele, na parte dele, Jesus, Jesus, what were they o doing? Pai. der O Vater, que eles was estavam haben sie fazendo? denn gemacht? Sie wollten die Menschheit erschaffen. This. Not only are they long suffering, Não só eles estão sondern sofrendo, leiden, they're actually making him suffer. eles estão fazendo ele sofrer. bringen, dass leidet. They're sitting back Eles sentam Sitzen zurück and they're allowing him to make his decisions. e eles deixam ele fazer essas decisões. And this is something that we have a very bad habit, E isso é algo que nós temos um hábito muito ruim, that we're unwilling to allow people to make the mistakes that they want to make. nós não deixamos as pessoas fazerem os erros que elas querem fazer. And if we can recognize that it was a bad decision to kill Lucifer, E se a gente consegue reconhecer que era uma decisão ruim matar Lúcifer, gewesen wäre, Lucifer zu töten, we should also be able to discern dann sollten também wir deveríamos auch conseguir distinguir bad mistake for God to tell him too much, que dass es falar para ele, Deus falar para ele que era um erro também era muito, because that's part of the test. denn porque das isso é der parte Teil do des teste. You have faith, you have trust in God. Você tem fé e confia em Deus. Vertrauen in Gott. And remember, Und erinnert E euch, lembre-se, all the evidence before him. ele tinha todas as evidências na frente dele. Zeugnisse vor ihm. Beweise vor ihm. And it's all about self-development. Und es E é geht tudo alles sobre um desenvolvimento próprio, autodesenvolvimento. No, E todo professor sabe, every parent knows Und todo jedes pai Elternteil sabe weiß auch, that you can't do the work for your child, dass que você du não die pode Arbeit fazer o für dein trabalho Kind para o nicht seu machen filho, kannst. do seu filho, your student. Oder ou für para os deine seus Kinder. estudantes, dos seus I estudantes. don't know if you've ever done teaching Ich Não weiß sei se nicht, vocês ob aqui du já jemals, ensinaram, gelehrt hast, and you assign your class or your students a set piece of work, e você passa para os seus alunos uma tarefa, ein Stück Papier, eine Aufgabe, and you see one child who's really struggling, e aí você vê uma criança que está tendo muita dificuldade, hat, and it's so tempting to help them, e você está tão tentado a ajudar ele to give them the answer, e dar respostas para ele, geben. so that they get a good grade and not feel bad about them. para que eles tirem uma nota boa e não se sintam mal com eles Dass du mesmos. dich selber nicht schlecht fühlst. Or, Und dass sie sich nicht schlecht über sich selber finden. or a parent will get frustrated, Um pai que fica frustrado, frustriert wird, they set a task for their child, eles passam uma tarefa para o seu filho, oder Ziel für sein Kind they're not doing it well und sie e aí tun eles não estão fazendo muito bem, nicht schnell genug. or quick enough, Yeah. and they push them aside and they take over. aí eles vão, põem o filho de lado e eles tomam Damit controle sie die daquilo Aufgabe selber machen. e fazem, They can do it quicker and better. porque eles podem fazer mais rápido e melhor. The education A educação of a being Von de um einem ser Wesen takes a special gift to make
sure it's done properly. Leva um dom especial para poder fazer da forma correta. Braucht eine spezielle Gabe, dass es richtig gemacht wird. So we moved on from there, Also wir sind Então a gente saiu daí weitergegangen and we dealt with another controversial subject. e lidamos com um outro ponto controversial. Was ist das? Kontroversen Thema weitergeführt. And what was that controversial subject? E qual foi Was war esse dieses tema kontroverse controversial? Thema? About this little diagram there. Was über dieses Diagramm dort? Sobre esse diagrama aí? Is that a question or a statement? Isso é uma pergunta ou você está afirmando? War das eine Frage oder eine Aussage? Beides. Was it about the redemption? Era sobre redenção? A aluna está perguntando. It was. Era. Ja. O Parmênides afirma. No, that's what you should have said. Oh, okay. So the issue or the idea of redemption, Então o problema ou o assunto sobre redenção. like the word repentance, Assim como a palavra arrependimento, Buße oder Reue. I think too many of us have a very narrow and limited definition of what these words mean. acho que todos temos uma forma limitada de definir essas palavras. So we think that repentance is saying sorry for something bad that you've done. A gente acha que arrependimento é dizer desculpa por algo ruim que você fez, Und sagen, es tut uns leid. After you've done the bad, depois de você já ter feito a coisa ruim. most people see repentance. E aí, é assim como a maioria das pessoas vê arrependimento. Repentance is much broader, much deeper than that. Aber Arrependimento é algo muito mais profundo do que isso. tiefer und breiter. What is repentance? O que é arrependimento? Reue. A better, broader definition. Uma definição melhor. Breitere Definition von Reue. A change of your position. Uma mudança da sua posição, uma aluna sugeriu. Deiner Position. So, a better definition of repentance Então, uma definição melhor de arrependimento is a continual turning away from sin. é uma contínua mudança, sair do pecado, Wegdrehen, abdrehen von Sünde. And that's fugir do pecado. if you use that definition, Se você usa essa definição, a continual turning away from sin, um contínuo fugir do pecado, Abdrehung von der Sünde. Abwendung von der Sünde. when would you be repenting? em que momento você estaria se arrependendo? Die ganze Zeit. So you'd be repenting before you did the sin, not after you did the sin. Então você estaria se arrependendo antes de pecar e não depois de pecar. Nach der Sünde. And if you're turning away from the sin before you did it, E se você foge do pecado antes de fazer o pecado, Getan hast, what would that mean? was o que isso bedeutet significa? You weren't doing any sin. das? Du wirst gar Você não keine vai Sünde estar fazendo nenhum pecado. Live the life of repentance, Então, se você vive uma vida de arrependimento, it wouldn't just be trying to sort out the mess after you've done the sin. então isso significaria que você não estaria tentando resolver o problema de ter pecado. Diese schlechten Sachen auf die Seite zu schieben, nachdem du die Sünde gemacht hast. You'd never actually be doing sin Du Você, wirst na verdade, gar não nicht estaria Sünde pecando, because you would have turned away from it machen, Por- before you committed the sin. weil du porque dich você estaria abgewendet hast, fugindo do pecado bevor antes de du ter überhaupt cometido Sünde ele, gemacht o hast. pecado. We have this very narrow perspective of repentance. Wir haben Nós eine temos sehr essa eingeschränkte, definição, ideia muito pequena, limitada de arrependimento, That focuses more upon sorrow que foca mais em tristeza, auf dem Leid fokussiert. Auf der Trauer steht hier. Ah ja, Leid, ja. that focuses more upon sorrow que foca than mais on em, action. em tristeza do que em Mehr ação. Leid als auf der Tat. And when you focus more upon being sorry
than upon the action, E quando você foca mais em sentir desculpa do que na ação, als mehr auf diese pedir Tat, desculpa, you end up living a life dann você acaba kommst du vivendo uma dahin, dass vida dein Leben lebst. Dann kommst du dahin, dass dein Leben lebst, that justifies and therefore perpetuates sin. que justifica e então perpetua o pecado. und fortführt. When you take a shallow definition of repentance, Quando você tem uma definição rasa de arrependimento, Eine oberflächliche Definition nimmst von der Reue, all you'll ever do is keep on saying sorry for your bad behavior. alles, você was du fica sagst, falando várias vezes seitdem desculpa sagst pelo du, seu ja, comportamento tut mir ruim. leid für mein Verhalten. É o que você acaba fazendo. Und wenn E quando man so você lebt, vive You assim, end up justifying that behavior. dann você acaba hast du justificando den esse Grund, dass du comportamento. deine Fehler gerechtfertigst. Dein Verhalten rechtfertigst. Because when you misbehave, all you need to do is say sorry. Porque quando você comporta mal, tudo que você precisa falar é pedir desculpa To God or the victim. para Deus ou para a vítima. Diesem Opfer. And that is not a good definition of repentance. Und das E isso não é uma boa definição do que é arrependimento. Repentance Arrependimento is turning away from sin. ist é ein Ab- virar de lado, fugir do pecado. You're turned away from sin, Se você vira e foge do pecado, Wenn du dich von der Sünde abgewandt hast, you would never have committed the sin in the first place. você nem comete o pecado. begangen. So, we've spoken here at the school Also wir Nós haben falamos jetzt já hier aqui na escola that repentance is a state of mind, a state of being. que arrependimento é um estado mental, um estado de ser. Ebene des Wesens ist. Verstandessache, eine Einstellung ist. Ja. All good? Jetzt hört ihr. So, our study is not about repentance, it's about redemption. Então, o nosso estudo não é sobre arrependimento, é sobre redenção. And redemption is not just about purchasing back something that you've lost. E redenção não é simplesmente ganhar algo de volta que você acabou de perder. Folge. Erlösung. Also Erlösung ist nicht etwas, das du zurückgibst, das du verloren hast. Zurückerhaltest, das du verloren hast. Redemption Redenção is more about restoring things back to their original intent. é mais sobre restaurar as coisas para a sua intenção original, Their original purpose, o seu propósito original. Ursprünglichen Grund. not just about getting things back that you had lost. Es geht Não nicht só nur darum, ganhar dass as man coisas de Sachen volta que você já tinha verloren perdido. hat. I hope everybody can see the distinction between the two. Ich Espero hoffe, que dass todos jeder possam ver a diferença entre os den dois. Unterschied zwischen diesen beiden sehen kann. So, redemption Also Então, redenção is as much focused upon restoration é muito mais focado em restauração Wiederherstellung as it is on possession. do wie que es auch em auf dem possuir. Eigentum passiert ist, gegründet ist. Any questions on that? Alguma pergunta sobre isso? Gibt es hier welche Fragen? A pessoa pediu para ele repetir. So, redemption Então, Also, redenção Erlösung, is more about restoration é mais sobre restauração Wiederherstellung than it is about repossession. do que ter de volta. zurückzubekommen. When people do stories about redemption, Quando as pessoas contam histórias sobre redenção, Erlösung machen, children's stories, histórias de criança, they do things like someone loses a toy, alguém fala algo do tipo, alguém perdeu um brinquedo, Spielzeug, someone finds it, it gets taken to a second-hand shop, e aí alguém acha e leva para uma loja. Second-Hand-Laden. the original owner sees that item on display and wants to get it back.
Und E der o dono Originale original vê esse objeto e ele quer tê-lo de volta. dieses Spielzeug und bekommt es zurück. Und will es wieder haben. They explain it was lost or stolen, Ele vai e explica que ele perdeu ou foi roubado. and the shop owner doesn't care. Und E o der- dono da loja não se importa der com isso. Ladenbesitzer kümmert sich nicht darum. They say if you want it, Er sagt, wenn du willst, you have to buy it Ele back. fala, se você quer, você vai ter que comprar de novo. That's where most of the stories end. und E é assim como a maioria das histórias die meisten terminam. Geschichten enden. Because they want to explain that redemption is about buying back something that you already own. Porque as pessoas querem explicar que redenção é comprar algo de volta que você já era dono. Besessen hast. And if you take that literal story E se você pega essa Wenn man diese história literal, buchstäbliche Geschichte nimmt, a child losing a toy and getting it back, ein uma Kind, história das perdendo um ein brinquedo e Spielzeug tendo ele verliert, de dann volta, wieder zurückbekommt, into the spiritual, e leva ela pro espiritual, God Gott Deus creates humanity, criou a erschafft die humanidade, Menschheit, his possession. é dele, ele sein possui. Besitztum, Someone steals that from him, Alguém roubou isso dele, Satan, Satanás, and then God has to repurchase that lost item. e Deus precisa de ganhar isso de novo, esse brinquedo. erwerben. And the wages or the money that has to be paid E o dinheiro para poder pagar isso Geld, das wieder bezahlt werden muss, is what? é o quê? das. The blood of Jesus. O sangue de Jesus. Jesus, sein Tod. He pays the price Ele paga o preço Preis, and he gets the item back. e ele und er bekommt ganha seine- o item de volta, os seres humanos. So at that moment, also an Então, diesem nesse momento, you can develop an argument that we are redeemed, we're bought back. você pode falar um argumento de que nós fomos ganhados de volta, fomos comprados de volta. But we're not back to the original condition that we were in. Mas nós não estamos de volta para a condição inicial que nós estávamos. ursprünglichen Zustand, wie wir es einmal waren, Before we were taken. bevor De antes de wir quando fomos tomados. weggenommen wurden. So a work has to be done, a work of restoration. Also Então, eine um trabalho Arbeit precisa muss ser getan feito, um werden, trabalho und de zwar eine restauração. Arbeit der Wiederherstellung. So if it was a toy, if there was some damage done, it had to be repaired. Also Então, wenn se es ein fosse um Spielzeug brinquedo, wäre, teria que fazer uma reparação de se tivesse algum dano ali. wieder repariert werden. So the work of redemption is not complete just when you take possession of the item. Also Então, o trabalho de die restauração não está pronto quando você acaba de possuir o Die item. Wiederherstellung ist de nicht volta. nur, dass du es einfach zurücknehmen kannst, es ist noch nicht vollständig, wenn man es wieder zurücknimmt, aber man muss es vielleicht auch noch reparieren. There's this work to take this broken item and bring it back to its original position. Tem esse trabalho de pegar esse brinquedo e transformá-lo para a sua posição original. Ihn wieder zu seinem ursprünglichen Zustand zurückzubringen. Now, when you read a statement such as this, Und E wenn quando man você lê uma declaração como essa daqui, 88, page 1430, 188, página 1430, Ellen White speaks about the development of character. Ellen White fala sobre o desenvolver do caráter. She speaks about bearing the likeness of God. Ela fala sobre a luz de Deus. Gott widerspiegeln sollte. She speaks about overcomers. Sie spricht Ela über fala sobre Überwindung. tornar de novo. There's three words that we picked up. Então tem três palavras que a gente vai Sätze, falar die aqui wir aufgenommen sobre haben. superar, foi a última. Äh, Desenvolvimento de caráter, Charakter entwickeln, Develop character. ein entwickelter Charakter, Bear his likeness. seine Gleiche encontrar sua luz widerspiegeln Become overcomers. und e Überwindung. superar. So there are these three phrases that are used. Tem Also essas es gibt três drei frases Sätze, que ela usa. sozusagen, die benutzt werden. We'll take a fourth one. Wir nehmen noch Vamos eine pegar uma vierte quarta, To be elevated or pure. ser dazu. Das elevado rein ou wird. puro. All of these phrases All Todas diese essas Sätze frases
seem to indicate parece indicar tun hinweisen, that by the time you get to heaven, everything is fixed, everything is sorted. dass mit que no der Zeit, momento wenn que man você dann chega no im céu, Himmel tudo ist, vai estar alles consertado, wieder richtig ist oder gelöst ist. resolvido. Everything has been developed. Dass Tudo que foi alles desenvolvido, wurde. We now are like God. Jetzt e agora somos como Deus, Come, wir haben nós dieses superamos Ziel bekommen and we're elevated and pure. und e wir somos sind elevados e rein. puros. And I want us to see Und ich E o möchte, que eu dass quero wir é que sehen, vejamos that is not so. dass das que nicht isso não é o so ist. caso. We don't attain to these high standards. Wir Nós sind não da nicht alcançamos auf esses solch, altos Stand. degraus. Wir erreichen diesen Standard noch nicht. Certainly not when you think Esses about padrões altos. what these words imply or indicate. Speziell nicht, Principalmente wenn du quando você beachtest, entende o que was essas diese palavras Wörter implicam heißen. e significam. Of process of redemption. Gestern haben wir über den Prozess der Erlösung So gesprochen. we took that concept of process, Also wir haben Então nós diesen pegamos Prozess esse des conceito para processar this idea of development of character. von sobre dieser essa Idee ideia des de desenvolver o Charakter. caráter. Thank you. So you remember that when a person seeks for forgiveness, Also Então wenn você eine lembra de Person que quando uma pessoa procura por perdão, Vergebung sucht, when we use the shallow definition of repentance, wenn quando wir dann eine usamos a oberflächliche definição rasa de Definition der, arrependimento, Buße, der Reue haben, they've repented, dann haben sie há arrependimento, Buße getan. they've moved from the kingdom of doubt Sie eles sind saem do vom reino Königreich de des dúvida Zweifels to the kingdom of God, zu dem para um Königreich reino de Gottes Deus, gegangen. and that moment Und dieser e nesse Moment, they're momento now back to the eles est- place where they originated from. jetzt eles gehen estão sie de volta para o zurück, lugar von onde eles foram originados, diesem abgestammt sind, wo sie herkommen. That all happens at baptism. Und all das Tudo passiert isso an der acontece no Taufe. batismo, The kingdom of God. Du bist jetzt im indo para o reino de Deus. Therefore, technically, you're redeemed. Und deswegen Então, tecnicamente, você foi redimido, schon erlöst. But each of us know mas cada um de nós sabemos, through precept Durch por preceito Täuschung and example, und e Beispiel, exemplos, through our own durch Gesetz und Beispiel, personal experience, durch através de unsere nossa eigene persönliche experiência pessoal, got baptized, dass an der que quando você é batizado, Tag, an dem du getauft wurdest, everything was not fixed. dass alles não, noch tudo gar nicht, não está gelöst resolvido, wurde. In many consertado. ways, In vielen De Weisen. várias formas, na verdade. that's the beginning of your journey of Esse é o, esse é o início da sua jornada de arrependimento, de conserto, perdão. the definition of redemption that we're discussing. Also das ist Então die essa é a definição sobre der redenção que estamos Treue, discutindo. der Erlösung, die wir besprechen. That bringing back this item, this object, to its original purpose. Dass man Que dieses pegar esse Objekt objeto, esse brinquedo, esse item de volta para o seu propósito original. zurückbringt. And that can only happen Und das kann nur E isso só pode acontecer once you have entered into the kingdom of heaven. It doesn't happen before, really. Es kann nur quando passieren, você wenn du entra no in reino das de Deus. Reich Não Gottes acontece antes, na eingetreten verdade. bist, nicht zuvor. All that happens before All das Tudo isso passiert acontece vorher. are depois. small baby steps Não. of conviction, Also alles, Nossos was passos vorher passiert, pequenos sind de kleine bebê sobre Babyschritte, ser die convencido. zum Beispiel zur Überzeugung führt. and perhaps like E assim, talvez como Zacchaeus, Zaqueu, Zum Beispiel wie Zedekia, the name, we should know who Zacchaeus is, é o nome, teríamos que saber quem é Zaqueu, tax collector. o colecionador de impostos. Zacharias, okay. So, like Zacchaeus, who'd already taken those steps to fix the wrongs that he had done, Also Então, wie assim como o Zacharias, Zaqueu, que der estava die, consertando e dando os Schritte passos angenommen para hat, consertar aquilo seine errado que ele Fehler tinha feito, zu bekennen oder auszubügeln. so these are the little baby steps that someone takes before
they enter into the kingdom of heaven. Das sind Então, esses são os passos de bebê pequenos que as pessoas fazem antes de entrar no reino de Deus. bevor dass sie in das Königreich Gottes eintreten können. So, Also, Então, this issue of redemption, dieses Thema esse der problema, essa questão sobre redenção, approaching it from that perspective, wenn man se das você von começa dieser a Perspektive angeht, entrar nessa perspectiva, we've looked abordar at essa three perspectiva, specific, discrete histories. und wir e haben vimos uns essas três drei, histórias, spezifische Geschichten angeschaut. Two histories in the past that we know Christ could have returned in. Zwei duas histórias Geschichten, passadas die que nós wissen, sabemos dass que Deus Gott poderia wiederkommen ter voltado. Christi hätte wiederkommen können. On the board, Está Es aqui steht no sogar auf quadro. der Tafel. if you're watching on Zoom, there's a bad light spot right over here. As pessoas que estão assistindo aqui no Zoom, tem uma luz que atrapalha vocês verem essa parte aqui. Strahl, der man So we have these three histories, the 1860s, the 1890s and today. Wir haben Então die temos drei essas três histórias, 1860, 1890 e hoje. 1890 und heute. We have good evidence Wir haben Nós gute temos Beweise, boas evidências that Christ could have returned at any of those two previous histories. dass Christus Nós temos boas evidências de que Deus poderia ter retornado nessas duas primeiras histórias. können. And if we believe that, Und wenn wir E das se nós glauben, acreditamos nisso, then we're confronted with some difficult propositions, some difficult issues. dann sind então wir nós seremos konfrontiert mit ein confrontados paar com alguns schwierigen assuntos Themen oder difíceis e Problemen. propostas difíceis. We chose those two histories Wir haben Nós diese escolhemos zwei essas duas Geschichten histórias because in the first, weil in porque der na ersten primeira, the great test ist der o große grande Test teste is slavery, Sklaverei é ist. a escravidão. and in the second, Und in der E na zweiten segunda, the great test is what? ist der o grande große teste é o Test quê? was? Rassismus? No, in the second, the great test is not racism. Nein, in der Não, zweiten na segunda história, o grande teste não é racismo. Sunday law was never ever the great test. O Sonntagsgesetz decreto war dominical nie das nunca foi um große grande Test. teste. Die Minderheiten, Gleichheit, Church and state. Kirche und Staat, die Igreja e Wahlen, Estado, Not election, keine não, Wahlen, não é eleições, equality, Gleichheit, igualdade, Minorities. ich habe gesagt, minoria, Neighbor as yourself. deinen tratar o seu Mitmenschen vizinho zu behandeln. bem, com So amor. we've gone for the principle. I want the issue that's at hand here. Todos estão falando alguns princípios. Eu gostaria que falassem o problema que está sendo lidado aí. Das Problem, das wirklich hier ist, uns betrachten. America What the being government is offering Was O que die o governo está oferecendo, anbietet, America, turning America into a Christian nation. dass transformar a América numa nação cristã? verändert wird. In Gott vertrauen wir. it may not have been a Christian issue. It could have been any issue. Es wäre vielleicht nicht Não mal pode eine ser que eu não me refira a um problema cristão, pode ser qualquer problema. irgendein Thema sein können. What is under attack in history number 2? Was O que wird está sob ataque na história número 2? angegriffen? The principle of the inalienable rights of liberty, life, and pursuit of happiness. O princípio de ir atrás sobre liberdade, vida. You got it right. I'm just waiting for it to get Okay, translated. okay. Ja, aber O Parminder concorda, ele só está esperando ser traduzido, ele falou. Dass die Prinzipien unter Attacke sind, dass man seine Rechte hat von Freiheit, also dass die Prinzipien angegriffen werden, dass man seine Freiheit hat, Glück Glück oder Streben nach Glück, ja. oder Streben nach Glück. Leben, Freiheit und Streben nach Glück. Leben, Freiheit und Streben nach Glück. I want us to see that the issue is not church and state per Ich se. möchte, dass wir Eu sehen, quero dass mostrar das que o Thema problema não é nicht igreja e Estado. Kirche und Staat ist, Because we could have had another situation where it had nothing to do with the church. This is not church and state issue. denn es Nós hätte podemos auch ter eine outra andere, situação que não seja Problem sein um können, problema denn de es ist igreja e kein Estado. Kirche und Staat Problem. This is the government Das ist die Isso é o Regierung, governo
framing laws, die Gesetze formuliert creating an environment oder dando eine ordens e criando um ambiente that takes away your human rights. die que deine tira os seus direitos Menschenrechte humanos. So you have a right to life, wegnimmt. Also liberty, Então você, and the pursuit of happiness. du hast você das tem o Recht direito auf, de das vida, Recht auf liberdade e Leben, procurar felicidade, encontrar Freiheit felicidade. und Ir atrás de trachte nach felicidade. deinem Glück oder nach deiner Freude. So we'll paraphrase that. Wir tun Então eu das vou jetzt parafrasear isso. anders sagen. You have the right Du hast das Você Recht tem o direito to do what you want zu tun, was du de willst, fazer o que você believe what quer you want. glaubst, was du willst. e deixar o que No você one quiser. can give you that right. Niemand kann dir Ninguém dieses pode te Recht dar geben. esse direito. If they could give it to you, it would be what? Denn wenn sie es Porque dir se eles geben, pudessem te dar, seria o quê? eine Abhängigkeit, It would be a gift Seria um presente based upon their whims, baseado nos desejos deles Wünschen oder Wünsche. Bedingungen. not upon your rights. nicht e auf não dein sobre os seus Recht. direitos. So if you have a right for something, no one can give you that right. Also, wenn du Então, ein se você Recht tem um auf direito etwas de hast, alguma dann coisa, kann ninguém dir pode niemand te dar dieses esse Recht direito. geben. And no one can take it away. Und niemand E ninguém kann es pode wegnehmen. tirar de você também. Now, what government, Welche Regierung, Então, que governo, kind of government was the United States supposed to be? welche que tipo de Art governo os Estados Unidos deveria ser? sein? Don't say Republican. Don't say democracy. Sag Não kein fala Republikaner republicano, oder democrata, nada disso. Demokratie. These rights. Diese Rechte zu unterstützen. It's for the people, Es ist É für die para Menschen, as pessoas by the people. von den e Menschen. pelas pessoas. By the people means Was O que bedeutet significa denn von pelas den Menschen? pessoas? The democracy. Das heißt Demokratie. Democracia, Wahlen. eleição, people choose. Die que as Menschen pessoas wählen aus. escolhem. You become powerful Du wirst Você se mächtig, torna poderoso, der Leiter líder, by the people. von den pelas Menschen, pessoas, através das pessoas. von ihrer Porque eles deixaram. Zustimmung. That's by the people. Also das ist Isso das é von den pelas Menschen. pessoas. For the people. Für die Menschen. Para as For pessoas? the people means. Was O que significa bedeutet para as pessoas? O que significa? So we'll do a sentence. Wir machen jetzt Eu vou einen falar uma Satz. frase. I did this for you. Ich habe das Eu für fiz dich isso por causa de você. For the people. getan. Was O que bedeutet significa das denn für por die causa de você, por você? das Volk? Sarah? Sarah, Irmã Sara? What is for their rights? für ihre O que significa Rechte. para Was os ist denn direitos für deles? ihre Rechte? Por causa What dos is the thing direitos for dele. their rights? Was ist O que diese é essa Sache coisa für que é ihre para os Rechte? direitos deles? What have they just done? Was O haben que eles sie acabaram de gerade fazer? gemacht? So just tell me what is for the people. Was ist für die Me fala o que significa para as pessoas. This person elect. The elected person, the government. die A gewählte pessoa eleita Person, que die está regiert, governando, Government is created die o Regierung governo wird foi geschaffen criado for the people, oder gegründet para as für die pessoas. Menschen. not Nicht Não, Not the people for the elected person. nicht die Menschen für die gewählte Person. I became the president Ich eu wurde me tornei o for presidente my benefit, nicht für não meinen para o meu Vorteil, benefício, but mas aber for your benefit. für para o deinen seu benefício. Vorteil. So, for the Então, people, by the people. para Also as für die pessoas e Menschen pelas und pessoas. Von den Menschen. By the people means Von den Pelas von den pessoas Menschen significa bedeutet was? I don't know what democracy. I wanted to explain. eu não quero a palavra democracia, eu quero a explicação, o que significa Was pelas bedeutet pessoas. Von den Menschen. To have your rights. No. Ter os seus direitos? By the Não. people. Pelas pessoas, o que significa? I became the boss. Ich Eu wurde me tornei der o chefe. How? Und wie? Como? How did I become the leader? Wie werde ich Como der que eu me Leiter? tornei o líder?
You made me the leader. Du hast Você mich me zum fez o Leiter líder. gemacht. I'm not even worried about the process. Ich bin nicht Eu não über tô das preocupado com o Prozess. processo agora. By the people means the person who becomes the leader Pelas becomes the leader pessoas. because of the people. Also Pelas das pessoas heißt significa eigentlich, que a dass der pessoa que Leiter se ein tornou o Leiter líder, wird, ela se weil die tornou Leute ihn werden. pelas pessoas, Who's por causa more das pessoas. powerful, Wer ist denn Quem é mais mächtiger? poderoso? the king Der König O rei or the kingmaker? oder ou der a pessoa que Königmacher? fez o rei? The kingmaker. Der Quem fez o rei? Makes the king is more has more power than the king themselves. Diese A pessoa que faz o rei é mais poderosa do que o próprio rei. Macht als der König selber. Because if you can make the king, Denn wenn du Porque den se você König pode machen fazer o kannst, rei, o que was você pode kannst du dann fazer? tun? you can bring them down. Du kannst Você ihn pode auch também wieder tirá-lo. runternehmen. Now in Europe, Also in Europa, Na Europa, how does that work? King. como que funciona o rei? You become a king by the birth or by the heritage. Você se In torna. Europe, if you're na a king, Europa. it happens by inheritance. Acontece also por wenn causa du in de Europa uma bist, herança. dann wird dieser König als ein König, weil er schon in der Familie war. Weil es vererbt ist. What model is that? Welches Que Modell modelo ist das é denn? esse? Your parents make you the king. Deine Seus Eltern pais machen te dich fizeram um zum rei. Where have we read that before? Wo haben wir Onde das que a denn gente já schon viu isso gelesen? Is antes? that evil or good? Ist das gut Isso é oder bom ou schlecht? mal? Evil. Schlecht. Mal. So Ok. Então, Hophni and Phineas, Hofna und e Finés. und Phineas. who's going to make them the high priest? Wer macht sie Quem denn fez zu ihrem eles Priester? o sacerdote, o sumo sacerdote? Who's going to make them the priest? Wer macht sie zum Quem fez Priester? eles o sumo sacerdote? Ihr Vater. Seu pai? Elia. Is that Ele. evil or good? Ist das gut oder schlecht? Isso é bom ou mal? Ah, Eli. Is that evil or good system? Ist das gut Isso é oder ein um schlechtes bom System? ou um mau sistema? Must be good. Gott hat, Deve ser bom, né? Gott hat es Você foi gemacht, ali, also deve muss ter es sido gut bom. sein. You told me it was evil when it was the dad making the son the king. Du hast Mas você es tava mir falando que gesagt, era mal dass quando es era um schlecht pai war, fazendo o Gott, filho dele de der rei. Vater den Sohn zum König macht. David, David. Davi, son becomes king. Sein seu Sohn filho se wird torna König. rei. Good system or evil system? Ist es jetzt ein Bom gutes sistema System ou oder ein sistema mau? schlechtes? When you start getting parents making jobs for their children, Wenn man Quando você tenta reparar, consertar os seus filhos, o trabalho dos seus filhos, como Deus fez, always going to be evil. dann wird es immer sempre vai schlechter. ser mal. God sets up an evil system. Also Gott Então hat Deus ein fez um schlechtes System sistema mau. aufgebaut. About that. Denk darüber Pense nach. sobre isso. Aber die Leute wollten dieses System. Did they? Wollten sie das? Sie haben gesagt, lass uns wie die anderen Nationen We're sein. talking about high priests Wir sprechen hier über hohe hundreds of years Priester. before. Das ist hunderte Alguém Jahre tá sugerindo uma outra história e ele tá falando, será? Mas Democracy to Aber represent the people. das hohe Priestersystem alguém war tá doch falando de auch alguma outra Demokratie. história também sobre That sumo was what the sacerdote. king was as well. Denn ich weiß Ele nicht, tá was falando, eu não das sei o que bedeutet, denn significa, der porque o König rei war também es ja faz auch. isso. Eu não sei que Talking história about eles estão how you falando. get your job. Wir sprechen, wie Ele tá der falando, a gente tá Kapitel conversando aqui seine agora sobre Arbeit como você consegue o seu trabalho. Son. und alles, was E a du única tun coisa que você musst, precisa de fazer é ser der filho. Sohn sein. I'm just saying, when you're the high priest, you're not threatening the people so much. No, he's the king. Ich The sage, king does, of No, course. He does the the king's laws. job is to serve the people. That's why they want a king to protect them. der O trabalho de um rei é proteger o povo. Aufgabe ist, dass É por isso que o povo quis um rei. Volk bewahrt. He serves them in a civil way, the high priest in a religious way. What difference does it make? It's all corrupt. Yeah, Alguém tá but sugerindo. religious, you might not. The danger might be a little bit. The threat might not be as big as with the civil. It's worse Why? because religion always corrupts. Ja. Weil die Religion, die tut immer. Ela tá sugerindo uma outra coisa Verderben. sobre. E ele tá falando que é pior porque religião sempre acaba se corrompendo. Alguém tava falando sobre ser rei, sobre ser sumo sacerdote. By the high Ich priest denke, hier gibt es einen Unterschied And- zwischen dem Hohepriester Uma outra pessoa agora tá perguntando. and the inheritance, because und von dem König. the king Dieser, is a power for the people, denn der König ist eine Macht für die Menschen. and the Se o high rei ele é pelo povo e o sumo sacerdote for God's
é um símbolo Der de Priester war ein Deus. Symbol É... für Gottes. I don't think we're being reasonable. Ich Eu denke, não acho que a gente está sendo razoável. God O Parmênides was the falou. high priest, and he said Aaron, and he makes the Levites, and all Gott the macht Levites den were serving for Priester und God. die Leviten und sie haben alle Gott gedient. God never made anybody. Gott hat nie Deus nunca nicht fez irgendjemand ninguém, gemacht. Didn't não make fez Aaron's nada. son. Er hat nicht Ele não fez Aarons os filhos de Söhne Arão. gemacht. Aaron made his son. Aaron hat Arão seine fez Söhne seus filhos. And God didn't make his grandson. He made the grandson. Und nicht Gott Deus hat não fez sie os seus netos. Ele, gemacht, sondern Arão fez os seus netos. E eu quero te lembrar. sein Enkel, sondern Who Aaron. chose the first king? wer hat Quem den escolheu o ersten primeiro König rei? ausgewählt? God. God chose him. Gott. Deus Who escolheu. chose the first high priest? Wer Quem hat den escolheu o ersten primeiro Hohenpriester sumo sacerdote? ausgewählt? God chose both of those people. Gott hat Deus beide escolheu diese Leute ambas, ausgewählt. esses dois. When God chose that first king, Als E Gott quando diesen Deus ersten escolheu esse König primeiro rei, ausgewählt hatte, was he a reasonably good person? sehen wir, dass será que a razão é uma boa pessoa? Será que é uma boa pessoa? Was he a wicked person? oder ist er eine Ou ele era böse Person? pecador, Saul, Saulus. Saul? You said, good or bad? Gut oder É schlecht? bom ou ruim? I would say bad. Ich würde Really Eu sagen, diria bad person. schlecht, ja. mal, ist a eine menina sehr falou. E aí schlechte o Person. Parmênides falou, ele era uma pessoa. Check. I don't think you'll find evidence for that. Schau mal nach, Procura, ich glaube nicht, eu dass acho que você não vai achar evidência para When isso. God chose the first high priest, Als Gott Mas den quando Deus ersten escolhe o Hohen primeiro sumo Priester sacerdote, ausgewählt was he a good or bad person? hat, dann war será es que ele era eine mau ou gute ruim? oder Ou bom ou schlechte mau? Bad. Eine schlechte Person? Not just bad. Nicht Não somente mal. Committed gross idolatry. Ele tinha acabado de cometer uma Götzenanbetung péssima idolatria. No problem with any of that. Mas parece que você não tem um problema com nada disso. damit. Das Priestertum wurde von Gott The eingesetzt. priesthood is from God. And to O sacerdote é de Deus, a pessoa está sugerindo. was a wish from the people. Also, E que das ter um Priestertum rei wurde era um von Gott desejo do eingesetzt povo. Und das Priestertum und die Königtum wurde von den Leuten gewünscht. That's fine. Das ist okay. Está tudo bem, o We Parmênides have a falou. movement now, Nós temos um movimento agora, and I want to say, Und ich möchte e eu sagen, quero falar aqui old, if God doesn't come back, wenn ich alt que se eu werde, ficar velho e Deus não voltar, have my son take over. dann möchte ich, eu dass quero mein que meu Sohn filho vai tomar controle disso aqui. und du würdest E vocês sagen, todos vão falar o quê? natürlich, Claro, The religious leader of this movement, você é o líder take religioso desse, over. wenn du você é o bist líder der religioso desse grupo, desse movimento, então seu filho pode ir sem governar tudo isso aqui. Why are you smiling for? Wieso lachst Por du que denn você jetzt? tá rindo e sorrindo sobre isso? Er ist ja nicht mal in der Bewegung. Nor was Hophni. He wasn't in the movement Auch either. Hoffnung war Ninguém nicht tá in achando ruim, ele nem faz parte do movimento. This was even worse. Was Finja, E Finéias era pior ainda. war das nicht ein Gesetz Gottes? Let's carry on the law. Lass uns das Gesetz. Vamos seguir a lei. I'm the God I change not. Ich bin Eu der sou Gott, Deus que não mudo. der sich nicht verändert. Isso é uma lei boa, não? Das Gesetz. All the laws that come from God must be good laws. Alle Todas as leis que vêm de Deus devem ser boas. müssen ja gut sein. My son can get trained into this position. Mein Sohn É kann só ja meu in filho diese ser treinado Position para essa posição. erzogen werden. But the Levites has to be the priests. I Und die thought this. Leviten mussten die Priester sein. Alguém falou, mas eu pensei que os levitas tinham que ser os líderes. Levites O Parmênides falou, não. Die Leviten Levitas não se tornam os líderes. sons of Aaron. Es sind die São os Söhne filhos de Arão. Stick with that. The sons Vamos of Aaron. manter isso daí, os filhos de Arão. Söhne Aarons. I'm talking about the high priest, the leader, the religious leader. Es ist, Os líderes der religiosos, eu estou religiöser falando. Leiter. You don't want me to do that now. Du möchtest nicht, dass Você ich das quer jetzt que eu fale tue, sobre isso agora? Good system then. aber jetzt denke Se você ich, não quer que eu faça isso agora com meu filho, por que você acha que antigamente era um bom sistema? es bedeutet, es kommt darauf an, in welcher Dispensation oder Zeitabschnitt du bist, wenn Gott Entscheidungen trifft. I don't think God would install the same system now that we have a leader and then his or her kids. Alguém está sugerindo, eu não acho que Deus faria isso hoje em dia, porque agora nós temos um bom líder, acho que é diferente, um outro sistema. Why? Wieso? E Parmênides pergunta, por quê? Was ist damit Qual é o falsch? problema com isso? Wieso sollte er? Why did you do it in the beginning? Wieso Por hat que er ele es fez am lá no Anfang início? gemacht? Why not use a proper system and say the best people would be selected for the job? Wieso Por que hat ele er não nicht usa das o System melhor gesagt, sistema die desde o início e besten fala as melhores Menschen pessoas vão kommen zur Arbeit? pegar esse trabalho? What do we call that? Wie nennen O que wir que a das? gente chama disso? Como que a gente chama isso?
By the people, for the people. pelas pessoas e para as pessoas. And the high priest was never selected on that basis. Und der E o sumo sacerdote nunca foi escolhido dessas formas. Os reis, Was better. esse sistema era melhor. war noch besser. At least he had some opportunity to, some recourse to argue. Außer man Pelo menos eles tinham uma oportunidade de argumentar alguma coisa. The high priest, you got no recourse. O sumo sacerdote não tinha nada disso. Es war einfach so. You just don't like complaining to God. Du, Vocês só não gostam de reclamar para Deus. entschuldigen. But I'm going to Com say Deus. that's fake religion. Aber ich Eu vou sage, falar que isso é uma religião falsa. wenn man das so macht. So anyway, Also, Então, enfim, wie auch immer, God fixes the problem Gott Deus conserta o problema because he knows the model that he has is the corrupt model, the one that he made. weil porque ele weiß, sabe dass que o modelo que ele fez é um modelo corrupto, é o modelo que ele fez. Eine schlechte ist eigentlich. Bible verse. Bibelvers, Qual é o verso bíblico? E qual o capítulo? Buch. E livro? Ele quer um capítulo. Welche Situation Um jetzt? livro. Hebrews. Hebräer, Hebreus, capítulo. Hebrews chapter 7. Hebräer Kapitel Hebreus 7. 7. God's going to tell you Gott wird dir sagen, Deus vai te dizer is going to be que aquele wiped sistema away dass dieses vai System ser tirado, weggewischt vai sair. wird, because it's not fit for purpose. weil es ist Porque nicht- não estava cumprindo o seu propósito. It was never fit for purpose. es war Nunca, nie gut. nunca conseguiu cumprir. Nunca foi um bom sistema. Alguém pergunta, se Deus sabe desde o início, por que ele fez isso? God has a sense of humor. Gott hat E eine, depois me responde que Deus tem um senso de I humor. don't know. Eu não sei. also Gott hat eine gewisse Art von Humor. It's not like he's not clever. Es ist nicht Não é so, que dass ele er não é nicht inteligente. It's not like he doesn't know where this is headed. weiß. Es ist Não auch é que ele nicht não so, dass sabe er onde weiß, wo que as er coisas, para onde as coisas vão. Because centuries later, Denn Porque séculos Jahrzehnte depois, später he's going to extract his people wird er ele vai seine tirar o seu Leute povo, herausnehmen, out of Europe, put them into the Americas aus tirar eles da Europa e colocar eles na América, Amerika, because of the very system wegen por diesem causa desse System, sistema he knows is corrupt. dass que ele weiß, sabe dass que es está schlecht corrompido, ist. corrupto. Mina called it nepotism. Sim, a irmã Tamina chamou de nepotismo. A family-based system Um sistema baseado na família. Väternwirtschaft. he's going to pull his people out of that because it's so Ele vai tirar o seu povo dali porque Er está nimmt seine tão Leute daraus hinaus, weil es estragado, so zerstört danhado. ist. Would it be good though if the parents educate their children correctly so that they could do the position? Also wäre es gut, dass Alguém die está falando, Eltern será ihre que Kinder resolveria nicht se erziehen, os pais dass tiverem sie se educado bem seus filhos? well. I educated my children good. O pai falou, bom, eu eduquei bem meus filhos. That's the problem. Sie haben aber ihren eigenen Willen. When you get old, Wenn du älter Quando wirst, você se torna velho e eles crescem, they end up having their own will. dann, eles têm as suas auch próprias ihren escolhas eigenen e Willen. vontades. We think Eli was a wicked person. Wir denken, Quando a dass gente pensa que Eli era uma eine pessoa schlechte Person war. pecadora, Sister Kathy spoke about this. Aber lembra que a irmã erinnert euch, dass Cat Schwester falou Cat sobre isso? darüber gesprochen hat, That the people hid the bad behavior of his children from him. dass Que as die pessoas Leute, esconderam os maus, as coisas ruins dos seus filhos. dass para die ele. Leute dieses schlechtes Verhalten von ihm versteckt haben. Vor ihm versteckt haben. Okay, so Então, tá bom. let's pull out of all of that. Also Vamos lasst sair uns de- jetzt auf- de todo aus esse all diesem assunto. herauskommen. God's ways are beyond our understanding. A vontade de Deus não está no nosso entendimento. In the 1890s, In den Em 1890, a government system haben eles sie têm um ein sistema de governo that was supposed to exist das que nós deveríamos existir by the people for the people. pelas pessoas e para as pessoas. Now, who are those people? Wer sind Quem diese são Leute? essas pessoas? People. Welche Leute? Quais pessoas? All kinds of people. Alle Todas Arten as von pessoas. So, Menschen. Also, Então, is this government ist diese Regierung esse governo for these people für diese é para Leute essas pessoas aqui? or
this people. oder für Ou diese para essa Leute. pessoa aqui. Which one is that government for? Esse governo é para quais pessoas? Para quais desses aqui? For the left one, this one? Für die Para esse último Figuren aqui? auf der linken Seite. I'm going to say for everybody. Ich Eu würde vou dizer sagen, que é para für alle. todos. Whoever you are, that was what the government was for. Wie Não auch importa quem immer du você bist, seja, o governo wer auch immer du bist, está aí so para war isso. die Regierung. But these people, Aber Mas diese essas in the pessoas aqui, 1890s, in den em 1890ern 1890, sagen eles sie, falaram, this government diese esse Regierung governo was made for foi wurde feito für was para- gemacht? Wurde foi für feito uns para gemacht. gente, for white men. Für wa- para weiße homens Menschen. brancos. This government was made Männer. for us, not for you. Esse governo foi feito para gente, não para você. Für dich. And Jones, Und Jones, E the Jones only person, não foi a única die pessoa. einzige Person, he argues what? Ele er hat argumenta die o quê? argumentiert. No, not just it's not good. Não simplesmente que não é bom. He says no. Er sagt, Ele fala, nein, não, This government diese esse governo Regierung was made for everybody. foi feito para todo mundo. It was made for everybody es wurde Foi für feito alle para gemacht, todos. because weil, Porque it was made foi feito weil es gemacht wurde by von pelas, everybody. von por allen. todos. This person's vote Und diese E o Person voto dessa pessoa is aqui as important ist é die tão gleiche, importante hat die as gleiche all of these Wichtigkeit quanto o voto together. de von todas allen essas diesen pessoas Menschen colocadas juntas. And the government und die E o Regierung governo cannot take your right kann dein não pode Recht pegar o seu direito nicht von dir de wegnehmen. você, tirar ele de você e fazer o quê? the government can't take your right away and then do what with it. O governo não pode pegar o seu direito, tirar de você e fazer o que com ele? Was damit machen? Give it back to you. Es Dá geht de zurück volta eben. para você. Can't take your right and give it back to you. Sie Eles não können podem das Recht tirar de nicht você e wegnehmen, depois te dar de es novo wird os seus dir wieder direitos. zurückgeben. That's what's happening in the 1890s. Das ist Isso was é o que está passiert acontecendo aqui em 1890. The 1890. great test. Das war Esse der é o grande Test. teste. The government takes the right of this person, Die O direito, Regierung o nimmt das governo Recht pega o dieser direito Person dessa doesn't pessoa give it to them, und e não dá para esses aqui. doesn't keep it, und er Não fica behaltet es para auch ele. throw it away, Er tut Não es joga auch nicht fora. wegschmeißen. but does what? Aber Ele faz o tut quê? was? Gives it back. Sie- Dá die de Regierung volta. nimmt das Recht zurück. And Jones says, Und Jones E sagt, Jones fala: take it and give it você não back pode to them, tirar, du kannst es nicht você não pode tirar e wegnehmen, mir me wieder dar de volta, because it's not your right Denn es to ist do porque that. não é um nicht direito dein seu. Recht, das zu tun. If they did that, Se eles fizessem isso, this thing Diese essa Sache coisa, changes from a right ändert sich mudanças von einem de Recht direito zu, para, if I give you something. se eu te dou algo, Goes from a right to a gift. es geht von vai einem de um Recht direito zu de einem dar. Geschenk. And if it's your right, Und wenn E es se é dein seu Recht direito, ist, no one can give it to you. kann ninguém es dir pode nicht te geben. dar. But if it's not your right, Aber wenn Mas es se nicht não é um dein direito Recht seu, ist, it becomes a present. wird es então ein se Geschenk, torna um presente, basiert baseado em grundlegend auf My mood, meiner no Laune, meu free will of another humor person. der freie Wille einer anderen Person. Your para dar para uma outra performance, pessoa. A sua depende da sua performance desse dia, seu comportamento. if Tipo, you work hard, por exemplo, se você trabalhar o I'll give you suficiente, some wages. Gebe ich eu vou dir te dar ein um pouco aqui. A, gebe ich dir eine Bezahlung. Or I'll give you something, a gift. Oder ich gebe Eu vou te dir dar etwas. presente. So Ein the Geschenk. issue in the 1890s Also Então, o das problema Thema aqui em des Problems in den 1890 1890ern is the government ist, dass die é que o Regierung governo taking away the inalienable rights of the individual nimmt está die tirando unabhängigen esses Rechte direitos der dos indivíduos Individuen weg. in favor Und zwar of e the faz majority. por causa em favor dessa maioridade So I'm aqui. not sure how we understand democracy, ich weiß E eu não nicht, sei o wie quanto a das gente aqui Demokratie entende oder democracia, versteht, but most of us understand it this way. aber die mas a meisten maioria de nós verstehen entende es dessa forma, entende dessa forma. in einer Que democracia, The majority decide a maioridade, what government they want. tut que a die maioria Mehrheit decide auswählen, qual governo eles wie die querem. Regierung aussehen sollte. Now
you can have a government based on that, Du kannst Você eine pode ter um governo baseado nisso, but in a pure democracy like that, you get into huge problems. aber in mas uma der democracia pura desse jeito, você entra num reinen problema Demokratie kommt grande. man dann zu großen Problemen. The American system Und das O sistema americano System wasn't designed that way. wurde não foi nicht desenhado dessa forma. wurde nicht so kreiert oder gegründet. For sure, the majority will put the person in power, Natürlich Com certeza, a maioria diese acaba Person colocando a in pessoa no Macht poder. and they can do some things around the edges. They can change some minor bits and pieces. setzen. Und sie E eles können podem natürlich acabar etwas mudando umas verändern, coisas ali They ou don't aqui, have the power aber sie haben mas nicht eles die não Macht, têm o poder to take the rights of the individual away. das de Recht tirar der o Individuen direito de um wegzunehmen. indivíduo. That's what they were trying to do. Und das haben E é sie isso versucht. que eles estavam tentando fazer. If it was a Sabbath law, Wenn es ein Se fosse uma lei do Sabbatgesetz sábado, Jones says that was sin. wäre, hatte Jones Jones gesagt, fala dass que isso das era Sünde wäre. pecado, Because uma lei do America sábado. is not a religious country. Weil Porque a América não é um kein país religiöses Land. religioso, It's a secular country. Es war era um país secular. And the issue that we're now facing today Und dass dieses Problem, E o problema que nós estamos enfrentando hoje the exact model of the 1890s. é que nós estamos voltando para o modelo exato de 1890. People's rights O direito das pessoas taken from them está sendo tirado deles and being given back as a gift. e dando para eles de novo como se fosse um presente. From the 1888 materials, Ich würde sagen, dass in diesem Zitat von den 1888ern, when we are created in the exact same way as God is, wenn wir genau gleich Ela tá falando sobre algo feito em 1800 e algo. Se Deus criou a gente não tem os mesmos direitos que Ele, wir haben, and He has the wie right er hat. of life, liberty, and de direito de liberdade, Er hat dieses vida Recht e procurar a Leben, liberdade, ir atrás da Freiheit liberdade. und Streben nach Glück. in fact, pursuit of His happiness is that He creates us as His counterpart. Und sein E essa Streben procura nach de Glück felicidade ist, de Deus dass é er criar uns, nós como erschaffen sua hat, contraparte. und wir sind ja sein Gegenstück. So we would see the same principles in us. Also er würde Então a die gente gleichen vê esses mesmos Prinzipien princípios em nós. So, Então, 1860s, em slavery. 1860, escravidão. 1890s, 1890, this is our inalienable rights. Das ist isso unser aqui é um direito nosso. This is the role and scope of government. Es ist Essas são as regras do governo, é a forma como ele opera. Kannst du ein Beispiel A geben, pessoa, dass tem um aluno pedindo um exemplo. Você pode me dar um exemplo sobre como eles tiraram e depois devolveram esse So direito? this is the argument that Blair is making. das ist es Tá, então esse é o argumento que Blair está fazendo. He says Er sagt, Ele fala, obvious es ist é óbvio, that we're a Christian nation. dass wir que nós somos uma nação cristã, Because nearly everyone in this country is a Protestant. denn fast porque jeder todo in mundo diesem nesse Land país ist é ein protestante. Protestant. And everyone knows Und E jeder todo von mundo uns sabe weiß, all diese que eles são Protestanten, protestantes that in order to be prosperous, dass e man, que pra gente prosperar, dass man zum Wohlstand kommt, we need to obey God. müssen wir Gott precisamos gehorchen. obedecer a Deus. Majority, Und die E a Mehrheit, maioria, they believe sie glauben, eles acreditam what? was o quê? glauben die Mehrheit? That Sunday Dass der que o Sonntag domingo is Sabbath. der Sabbat é o ist. sábado. Now, if you don't believe that, Wenn du Agora, das se jetzt você nicht não glaubst, acredita what nisso, we'll do was wir o que a tun gente werden, vai is we'll fazer give you a special é que nós vamos te dar uma identidade especial, Karte geben, um Nationalausweis cartão de geben, identidade especial zu para dir você and your ID card, und deine e o ID-Karte seu show RG. it to people. Você vai poder deinen mostrar para as pessoas. Personalausweis kannst du Because dann we're going to do a law den Leuten Porque a gente zeigen, vai fazer denn uma wir lei werden ein Gesetz that says machen, no work on the Sabbath. die sagt, Que vai falar, keine não Arbeit am tem Sabbat. nenhum trabalho no You sábado. believe Und Só du que você sagst acredita that Saturday oder que glaubst, dass der sábado, sabá, der que Sabbat sábado é we o will sabá. give you a gift. Also Então wir nós werden vamos te dir dar ein um Geschenk presente. geben. Give you a gift, this ID card, Wir geben dir Vamos te diese dar esse RG Personalkarte, aqui so you don't have to follow the same rules as us. dass para que você não du siga as gleiche mesmas regras que a Regeln gente. wir
befolgen musst. So your right to work Also Para que dein o seu, Recht seu direito de trabalhar controlled wird agora jetzt seja by kontrolliert controlado these people. von por diesen essas Menschen. pessoas. So you don't have a right to do Also that. du hast Então aber você eigentlich não tem o kein Recht, direito das de zu fazer These isso. people have given you the right. They gave Essas, you a card. weil die essas Leute, pessoas die te haben dão dir esse das direito, Recht eles te dão gegeben. esse Sie haben RG para dir você. eine Karte gegeben. And what's the problem with that? Und was E qual é o ist das problema Problem disso? damit? Besides the fact that it's just wrong, Neben diesem Além do Fakt fato de und que é diesem simplesmente Tatsache, errado. dass es falsch ist, if they give you the card today, wenn sie Se dir eles te heute dão eine o Karte cartão geben, para eles, tomorrow they'll take it back. dann werden sie amanhã es eles morgen podem wegnehmen. simplesmente tirá-lo. Always go down Tirar. that road. Es wird immer so Sempre gehen. vai acabar indo para These esse people lado. end up being put into slavery Diese E Leute essas pessoas vão haben ser dann colocadas in em escravidão Sklaverei to the masses. zu dieser Masse. sobre a massa. Also dein Recht Então, o seu direito. What you want zu tun, was du willst, Você não tem o direito de fazer o que você quer. given to you by Ah, não. this O direito de fazer o que você quer não pode ser dado a você por esse grupo. du kannst Você não nicht pode ter ein uma lei Gesetz that haben, says this country does this thing, que fala esse país faz isso daqui, faz tal coisa. and then und dann Então, exclusion clause então haben so eine povo exclusivo that excludes all the people. que exclui muitas pessoas, todo um grupo. herausnimmt. Because Denn Por quê? if you get a few more of these people, wenn man Se ein você, paar mehr von você diesen acaba tendo um Leuten pouquinho mais de gente that aqui was a nesse grupo. Christian, hat, das wäre Esse ein daqui era um Christ, cristão. New Age, das Esse wäre daqui é ein uma nova forma. Esse daqui é uma outra pessoa. atheist. und das wäre Esse daqui é um Atheist. ateu. Now you start getting lots of people E- with exclusion clauses, Und Então, de jetzt repente, hast você du começa a ter ganz muitas viele pessoas Leute, que die foram eine excluídas. Ausnahmeregelung haben. and soon Und bald E logo, this is an individual. ist isso das aqui não é nicht mehr um indivíduo só. After 50 years, 100 years, nach 50 Depois de Jahren, 50, 100 anos, this group ist esse diese grupo aqui is going Gruppe to become the what? vai se tornar o quê? Majority. wird A diese maioria? Gruppe dann die Mehrheit. So now you have the majority breaking the Então- law. Jetzt Então hast agora du você die tem a Mehrheit, maioria die quebrando a das lei. Gesetz bricht. And the reason they want this Und der Grund, E a wieso, razão dass do sie das porquê eles wollen, querem isso God we trust. ist é wegen porque em Gott Deus nós vertrauen. confiamos. These people Então essas will pessoas not allow this group to grow. Werden não vai diese permitir esse outro Gruppe grupo nicht aqui erlauben zu crescer. wachsen. They don't mind if it's the odd Adventist. Sie Eles ihnen não macht se es importam nicht se aus, forem sie só sind alguns Adventisten, adventistas. Grow and grow, aber Mas vai wird crescer e wachsen, crescer. wachsen and their law would be destroyed, und ihr E a Gesetz sua lei vai würde ser zerstört destruída. werden and their project would fail. und ihr E aí Projekt o würde projeto deles vai Jones falhar. understands all of this Und E Jones entendia tudo isso. verstanden, because Jones understands weil Porque Jones entendia. that Jones understands that declaration of the rights of a human being. A declaração dos direitos dos seres humanos. der Rechte der Menschheit. And it seems to me Und es E scheint parece mir pra so, mim that today we don't understand that. dass wir que das hoje a gente heutzutage não nicht entende verstehen. isso. Even in the movement, we're still not clear on these issues. Auch in der Mesmo aqui no Bewegung movimento, a gente ainda não entende, não tem claro esses problemas. This is not a Sunday law issue. das ist Isso daqui não é um problema sobre decreto dominical. Neither is this. Und auch E nem dieses aqui. hier ist kein Sonntagsgesetz. 1860s. 1860. This is the history of the 1850 chart. Das ist die Isso aqui Geschichte é a der história do 1850 diagrama de 1850. Sabbat, Sábado. 1890s. 1890. The argument is about Sabbath. das Thema A discussão é sobre o sábado. You've got Sabbath, O argumento é Sabbath, sobre o Sunday, sábado. Você tem Sunday. sábado, sábado e domingo e domingo. But these are not the great test. Aber das sind Mas nicht isso die não é o großen grande The teste. great test is slavery, Der große O grande teste é a escravidão. and the great test E is aqui o grande teste é having a government that protects the rights of its citizenship. ter um governo que defenda os direitos sobre os cidadãos. Rechte der Menschen beschützt. You can't take people's rights away Man kann Você die não Rechte pode der Menschen tirar nicht wegnehmen o direito de pessoas as a gift. und sie e dann depois als oferecê-los Geschenk como um presente. zurückgeben. And this has ramifications right down to the family level. Und das E isso geht daqui tem bis zum ramificações no Ende der nível de família. When you marry, Wenn du Quando você verheiratet casa, bist, you pool or collect all your resources together. dann tust vocês du all deine juntam todas as suas coisas juntos, tudo que você Practically, you tem. have a joint bank account Praktisch Basicamente, gesehen você hast tem du uma ein gemeinsames conta conjunta, Bankkonto, because you're one person. weil du porque bist vocês ja são eine uma Person. pessoa só, Right? Ist das richtig? tá certo? One person, one bank Uma account. pessoa, Eine uma Person, pessoa, uma ein conta bancária só. Bankkonto.
Don't worry what the government thinks that it's a joint bank account, because it's one. Não importa o que o governo pense, eles vão ver uma conta bancária só, então é um. If we can see that, Se a gente consegue ver isso, then how can you have a situation então como você pode ter uma situação your right que se é seu direito one person de uma pessoa one bank account, de ter uma conta bancária, one flesh, uma carne, husband and wife? marido e mulher? What you cannot do then, O que você não pode fazer então, you cannot even decide between yourselves. você não consegue nem decidir entre vocês mesmos. You cannot agree to something that takes your rights away. Você não pode concordar com algo que tira os seus direitos. So you cannot agree to an idea, a model Então você não pode concordar com uma ideia ou um modelo that says que fala: we have two bank accounts nós temos duas contas bancárias. and this is the man's, Isso daqui é a do homem this is the wife. e essa daqui é a da Here's esposa. all the money. E se ele tem todo o dinheiro, ele fala: You need some allowance, você precisa de uma mesada, so I'll give you some money então eu vou te dar um pouco de dinheiro como as a gift. um presente. Cannot gift you an allowance. Ele não pode te dar um presente, uma mesada. And a woman cannot accept this model E a mulher não pode aceitar esse modelo, because it's against her inalienable rights. porque é contra o seu direito. If he works and she doesn't, Se ele trabalha e ela não, this is not his money isso daqui não é o dinheiro dele, to her. é um presente para ela. This is the same problem that's in the 1890s. Esse é o mesmo problema que existiu aqui no 1890. People in our movement E tem pessoas no nosso movimento who actually think this is the right model to have, que realmente acreditam que esse é o modelo correto de se ter. failing the test. E nós estamos falhando o teste. I want us to see this exactly the same thing. Eu quero que vocês vejam que isso daqui é exatamente a mesma coisa. Because he earns the money, Só porque ele é dono do dinheiro, an allowance to his wife, ele não pode dar uma mesada para sua mulher. and she cannot be happy with that. E ela não pode ficar feliz com isso. Just in the same way Assim, da mesma forma that the majority que a maioria cannot give to the minority não pode dar para a minoria this gift. esse presente. It says we give you the right to do your own little thing. Que fala: nós vamos te dar o direito para que vocês possam fazer suas coisinhas aí, o que você quiser. Issues are similar. Os problemas aqui, os assuntos são os mesmos. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos for blessing. e pedimos por uma bênção. Father, that you would grant unto us wisdom and understanding. Pedimos, Deus, para que o Senhor nos dê conhecimento e entendimento. Help us individually Nos ajude de forma individual e como to movimento. understand what it means to have leadership. O que é entender o que é ter liderança By the people, for the people. pelas pessoas e para as To pessoas. understand Nos ajude a entender our own inalienable rights are. quais são os nossos direitos. And as a forefather once said, E assim como um pai uma vez disse, give us liberty. nos dê liberdade ou morte. We cannot relinquish our rights. Nós não podemos ganhar de volta os nossos direitos Gift. e substituí-los como se fossem presentes. Be with us and bless us. Esteja conosco e nos abençoe, We might understand these truths. que possamos entender essa verdade. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém.